Um grande shalom a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que nos acompanham através desta live. Tem sido um privilégio da parte de Deus poder estar aqui e compartilhar com vocês a palavra de Deus, orientações e até, por que não dizer, que em alguns momentos emitir uma opinião pessoal a respeito deste momento, desta crise que o mundo está vivendo, e nós ainda estamos aqui na Terra e, por certo, nós também estamos convivendo com essa situação. Gostaria de pedir a todos que não deixasse o pânico, a histeria, do momento tomar conta da sua vida, porque o salmista, a palavra de Deus, no Salmos 46, verso 1, diz: Deus é nosso socorro e refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, não há necessidade nenhuma de, numa hora como esta, entrar em histeria e em pânico. É uma hora de manter a calma. Já pedi e volto a pedir, saia de frente das televisões e dos comentários da internet. Por que eu estou falando isso? Porque eu venho aqui e alimento a sua fé. Você vai na televisão e tudo que a fé vai fazer é contrário ao que está sendo propagado. Primeiro, eu estou levantando a sua fé, fazendo com que você volte o seu olhar para a promessa de Deus, que Ele é nosso socorro, Ele é nossa proteção, Ele vai nos livrar, vai colocar anjos na porta da nossa casa, mas a televisão vai te trazer dúvidas, estes videozinhos que estão sendo circulando na internet aí, essas novidades, ela não aumenta a tua fé. Seja honesto, seja verdadeiro, isto aumenta a tua convicção ou isto simplesmente te faz duvidar e te faz ficar apavorado? Então, eu estou pedindo para que as pessoas não assistam estes noticiários que, na verdade, simplesmente faz apavorar as pessoas. As medidas que têm sido tomadas, se você segue a orientação da Organização Mundial de Saúde, para poder se conter, nós estamos todo mundo cooperando com esta decisão. Se estamos em desacordo por causa da condição nossa, do nosso país e do nosso povo e da nossa economia, estamos questionando legitimamente e tenho certeza que a sua oração vai contribuir muito para que decisões sejam tomadas. Que Deus inspire, que Deus dirija aqueles que estão com a caneta na mão, que podem assinar decretos e tomar decisões, a fazer a coisa acertadamente e que nós possamos viver em paz. É assim que as Escrituras nos traz a esta segurança. Agora, eu ontem à noite preguei num culto, dei uma pequena observação sobre o que eu acho do momento e depois preguei e também disse que nós estamos por tomar uma decisão se vamos ou não vamos abrir a igreja para pequenos grupos, ou seja, estamos vendo nos supermercados, naqueles ambientes onde tem-se pessoas que a recomendação era que houvesse no máximo 20 pessoas e uma a 1,5 metro de distância uma da outra. Nós poderíamos, então, estudar isso. Porém, ontem, fiquei sabendo, estou acompanhando ainda, à noite eu já darei a decisão. Ontem, ficamos sabendo que uma juíza derrubou o decreto do presidente, embargou o decreto do presidente, que concedeu liberdade para a igreja abrir suas portas. Portanto, a gente está neste embate e vamos acompanhar durante o dia
quais são as decisões, para que possamos, então, à noite, dar uma palavra. A minha opinião pessoal é esta: a recomendação é que resguardem-se as pessoas idosas. Então, pessoas idosas deverão ficar em casa. Pessoas mais jovens que quiserem e desejarem, não para ter companheirismo, bater papo e aqui, mas que quiserem vir à igreja para orar, possivelmente, nós vamos ter a porta aberta para que as pessoas entrem, fiquem no máximo uns 15 a 20 minutos, ali, ajoelhe, ore. Aqueles que desejarem trazer seus dízimos, suas ofertas, poderão fazê-lo também, não é? E nós vamos estar acompanhando isso. Todavia, essa decisão ainda não foi tomada. Espero que até à tarde nós tenhamos uma coisa bem clara para que não possamos, descumprir a lei. Eu não estou em momento algum interessado em descumprir a lei. Como cidadão e como pastor, eu tenho o direito de emitir minhas opiniões e orientações, como orientador e formador de opiniões que sou, mas também não posso, passar por cima daquilo que está as autoridades constituídas. Muito bem, esta é a nossa primeira fala. Ontem à noite eu falei um pouco sobre a necessidade do equilíbrio e comecei cobrindo muitos assuntos da Bíblia, não é? Eu falei sobre a fé, a necessidade de entender o relacionamento do pai com o filho, porque você vai então seguir para um extremo, que é a doutrina da Trindade, e mesmo aqueles que se chamam de unicista. O irmão Branham não creu que Jesus é o pai de Jesus, não, ele creu que Deus, o Espírito Santo, é o pai daquele corpo chamado Jesus. Este Deus Espírito habitava naquele corpo e eles não são duas pessoas. Jesus disse, São João capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Eu, carne, e o Pai, Espírito, formamos então um Deus. Isto é o que a Bíblia nos diz. Então, não caiamos no extremo de pensar em três pessoas e nem também na dualidade de duas pessoas, porque não são duas, é um corpo e um espírito vivendo dentro. E do outro lado também, não caiamos nessa história de que, um gerou a si mesmo. Não é assim. Então, prestem bem atenção no que nós estamos vendo. Vimos também a necessidade de sermos batizados da maneira correta, não há choque nas Escrituras. Mateus 28, 19 não choca com o livro de Atos completo ou com todos os relatos batismais. Há um equilíbrio, há um encaixe para essas Escrituras e você chega ao resumo disto, à soma disto, que todos os batismos na Bíblia são em nome do Senhor Jesus. Olhamos também sobre Santa Ceia, sobre batismo com Espírito Santo. Todas estas coisas foram ontem levantadas, inclusive um assunto que é muito corrente, que é a questão dos dízimos. Também foram tratados este assunto. Se você não assistiu, a mensagem está postada aí no YouTube, chamada Equilíbrio, você pode assistir a mensagem. Nós tratamos isto, ainda que ligeiramente, mas uma mensagem que cobriu todos estes pontos, cobriu sobre usos e costumes, que chamam de usos e costumes, que é a questão de cabelo, a questão de roupa, a questão do relacionamento pai-filho, marido, mulher. Todas estas coisas foram tratadas. Também vimos também a questão da ordem doutrinária, que muitas pessoas estão confusas com relação à vinda do Senhor Jesus. Jesus vem 3 vezes, a primeira vez ele morreu por nós, a segunda ele virá nos buscar, que é o arrebatamento, que é o momento que nós aguardamos, e a terceira vinda, quando ele vier com a sua noiva para estabelecer o seu reino aqui na terra. Todas estas coisas foram mencionadas. Há muita confusão por interpretações privadas sobre a segunda vinda do Senhor, o arrebatamento. Há um grupo que acredita
que o mensageiro da era tem que ressuscitar primeiro. Olha, nós não temos escrituras para isto, nós fomos ensinados a ficar com a Bíblia, não sair da Bíblia, a permanecer com a Bíblia. Isto foi o que eu sempre fui ensinado e ensino às pessoas. Para não interpretar mal as Escrituras, não deslocar as Escrituras e não aplicar mal as Escrituras. Isto foi uma das recomendações do mensageiro da era. E em nenhum momento nós temos na Bíblia que o mensageiro ressuscita-se isoladamente. Qual é a razão desta interpretação doutrinária? Qual é a razão? A razão é esta. Muitos homens tentaram, é a mesma coisa de um urubu voar na altura de uma águia, mesma coisa. O urubu, se ele tentar subir aonde uma águia sobe, ele se estoura. Muitos homens tentaram viver o padrão de vida e o nível de espiritualidade do profeta William Branham. Não conseguiram. Então, se vendo frustrados porque não conseguiram, almejam, esse é um desejo humano, pode ser muito bonito, mas é humano, trazer o mensageiro de volta para poder pregar uma suposta abertura de um último selo. Nenhum morto. Será que você nunca leu a parábola do rico e Lázaro? Nenhum morto pode voltar para poder pregar para vivos. Aqui está o próprio Jesus falando, aqui está Moisés e a lei, ali estão os pregadores, os profetas. Você precisa aprender a ficar com a Bíblia. Então não é porque nós queremos, isso não existe. Isto é uma coisa anti-escriturística, é uma coisa falsa. Você pode até acreditar nisso. Alguém te levou a esta bobagem, mas isso não é escritura, não é isto que o profeta mensageiro falou. E quem idealizou e quem acreditou, aí é uma situação pessoal. Falamos também sobre a questão de grupos que acreditam que o arrebatamento se deu. Uns acreditam que foi em 63, na abertura dos selos, que houve a vinda do Senhor, e outros acreditam que foi em 77, quando deveria ter iniciado um outro período que eles chamam de a Era da Noiva. Prestem bem atenção. Essas duas interpretações, elas não condizem, elas não são verdades, elas não são interpretações equilibradas. Por quê? Primeiro, não é assim que a Bíblia diz. Se a vinda do Senhor, na vinda do Senhor, nossos corpos serão transformados. Eu não vi corpo de ninguém ser transformado, nem destes que pregam esta doutrina e nem o meu. Nós não subimos, nós estamos aqui na terra, ou não vai haver mais nem arrebatamento, porque já tiraram esta mesma doutrina, os seguidores dela tiraram a existência da Nova Jerusalém, também vão tirar a transformação dos corpos, né? Porque a Nova Jerusalém é a noiva, cadê? Não estou vendo ninguém transformado. Então, são argumentos que aí daqui um pouco eles vão te dar, não, isso é porque aconteceu a vinda, mas falta acontecer o arrebatamento. Tudo isso é furado. Na vinda do Senhor, leia a sua Bíblia, leia aí 1 Coríntios capítulo 15, num abrir e fechar de olhos seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. É assim que é a Bíblia. Nós vamos num abrir e fechar de olhos, você está aqui daqui um pouco, num piscar de olhos você está do outro lado. Agora, ficar inventando doutrinas apenas para ser diferente e enganar e ser enganado, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos encontrar o equilíbrio para nos manter fiéis à palavra de Deus. Também vimos os exageros, falei ontem sobre isto, os exageros, né, de um lado e de outro. Olha, nós temos aí 1.200 mensagens pregadas pelo irmão Branham, e que poucas delas estão traduzidas, talvez, eu vou dizer, não sei nem precisar, mas talvez umas 100 mensagens estourando que a voz de Deus está distribuindo na voz do irmão Branham. E eu quero dizer a vocês que acredito
que o profeta mensageiro trouxe uma mensagem, e eu estou aqui testificando disso e trabalhando e evangelizando e pregando que Deus mandou um profeta, mas discordo em número, gênero e grau que a fonética, que a voz literal de um homem, isto é fanatismo, isto é extremismo religioso, seja a voz de Deus. Não, o conteúdo é o ensinamento da palavra de Deus, mas a voz de um homem, não, amigo, a voz de um homem é a voz de um homem, e nós não podemos acreditar nessas coisas. Então, aqueles que chegam a este extremo, qual é a definição deles? A definição deles é que a voz de Deus é a voz de William Branham, a minha não vale nada, a do pastor não vale nada, não é? Então, qual é a situação? Vamos tirar os pregadores, vamos trazer de volta o William Branham para a plataforma. Isto está errado, não é assim. O profeta mensageiro respondeu esta pergunta quando questionaram a ele se ele tinha dito que só ele deveria pregar. Ele disse que que ele estaria demente se ele fizesse uma coisa dessa, que isto nunca foi dito. Como nunca foi dito que a era de Laodiceia terminou e as pessoas não aceitam o que o mensageiro falou. É uma grande confusão. Então precisamos, nesta hora, de ter equilíbrio. E muitas pessoas, sabe, ouvem essas bobagens aí e até atesta, meu pastor não está pregando esta revelação. Que revelação? Seu pastor não está pregando esse desequilíbrio, seu pastor não está ensinando esta bobagem, porque tudo isto é uma bobagem. Então, olha, acredito que temos o privilégio de ouvir, só são mais ou menos, talvez 100 mensagens, eu não sei, talvez menos ainda, mas nós temos muito mais mensagens que estão através dos livros, das literaturas, estas sim já estão avançadas em tradução, e eu tive a oportunidade de assentar lá em Jeffersonville, com o representante, não é, da voz de Deus, e ele tentou induzir-me a este assunto, dizendo que privilégio grande nós temos de ouvir a voz de Deus hoje, que nós vivemos numa era tecnológica que Deus permitiu que fosse gravado a voz de Deus. Eu disse, irmão, eu ouço a voz de Deus há muitos e muitos anos através de Isaías, de Jeremias, de Amós, de Obadias, de Miqueias, de Naum, nas cartas de Paulo, e não estão gravadas as vozes. Mas eu ouço. Aqui, quando estou lendo a Bíblia, Deus vem e fala ao meu coração. A Bíblia é sempre uma fonte inesgotável. Então, essa argumentação, ela não procede. Não estamos criticando as pessoas, estamos mostrando a nossa posição. Como eles têm posições, nós também temos a nossa. E eu acho que este é um bom momento. Eu estou sabendo que, na verdade, as pessoas estão em casa e cada pastor está fazendo o que pode para dar assistência ao seu rebanho, não é? Uns fazendo lives, outros fazendo cultos ao vivo, de alguma maneira estão alimentando o povo. E nós estamos seguindo firmes nesta promessa. Então, não coloque a tua fé nessa história de aperta o play, fique em casa, você vai ouvir as fitas, daqui um pouquinho você vai ver que ao invés daquilo te levantar, vai te esfriando na fé. Nós temos muitos testemunhos a esse respeito. Mas ouvindo a voz do profeta, a gente vai esfriar? Pois é, daqui um pouco o cansaço bate, você não consegue assimilar coisa nenhuma. Esta é a grande verdade. Não vai ganhar ninguém e vai simplesmente retardar as coisas, que este é o grande plano e o grande problema, que bem que Satanás gostaria que a vinda do Senhor se prolongasse por muitos e muitos anos e não acontecesse agora. Também falei sobre a questão nacional, sabe, de levantar um homem que teve sua participação, sua abertura, seu trabalho, fez uma grande obra, depois fez uma grande sujeira própria de homem, não é? O homem é um fracasso mesmo.
e fez uma sujeira. E ninguém é obrigado a aceitar a sujeira que os homens fazem. Então, abandonei o barco, abandonei com boa consciência, porque eu conheço as histórias, e houve aqueles que ficaram para defender. Eu acho que o equilíbrio está aqui. Se eu não concordo com uma coisa, agora, isto é uma coisa clara. Eu estava numa mensagem passando por esses pontos e toquei neste assunto porque não sustento um argumento ignorante que um anjo, que um homem, sabe, porque fez uma coisa, é o anjo da nação e todo mundo tem que comer as coisas erradas que ele fez e continuou fazendo. Não é que errou uma vez, nunca voltou atrás para consertar, e tem gente que aceita isto e vai fazer mais, porque isso é espírito. Então, a grande verdade é que tomamos uma posição. Quando estou falando de equilíbrio, está na hora da gente botar o pé no chão e ficar com a palavra. Isto é o equilíbrio. A palavra vai te ensinar a ser bom cristão, a ser bom marido, a ser boa pessoa, a ser um bom membro da igreja. Vai te ensinar a respeitar os oficiais da igreja, vai te ensinar a respeitar seu pastor e vai te ensinar a preparar a sua vida para o arrebatamento. Este é o objetivo da mensagem. Não é discutir pontos, é preparar um povo para a vinda do Senhor. O maior equilíbrio que nós precisamos é nunca nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, é colocarmos a nossa vida em linha com a palavra de Deus. Muito bem, nós temos aqui algumas perguntas e nós vamos diretamente a elas agora. Aqui está a Silvana de Oliveira. A Bíblia tem o mesmo benefício na vida de um cristão, como lê-la? Muito bem, irmã. Olha, eu quero dizer que é assim, se você é um iniciante, está começando a ler a Bíblia, é melhor você começar a ler sobre a história, o relato sobre o nascimento de Cristo no Evangelho de Mateus. Você vai conhecer o ministério de Cristo, o que ele pensa quando ele falou sobre o Sermão da Montanha, como deve viver uma pessoa aqui na terra, o que ele achou a respeito do jejum, da esmola, do trato com seu semelhante, falar bem, não falar mal, não revidar ofensas. Isto está aí no Evangelho de Mateus. Então comece lendo a Bíblia pelos Evangelhos. Quando você chegar ao final do Evangelho de João, você vai encontrar o livro de Atos. O que é o livro de Atos? Como foi que a igreja começou aqui na terra e como eles viveram os ensinamentos de Cristo, liderados pelo Espírito Santo. Quando você terminar o livro de Atos, você vai para as epístolas. O que são as epístolas? As epístolas, começando com Romanos, Coríntios, você vai ver o dia a dia, como é que um cristão coloca em prática os ensinamentos de Cristo. Orientação geral, comer, vestir, ter seu cabelo, sua roupa, enfim, seu relacionamento marido, mulher, filhos, pais, adoração, dons espirituais, tudo está ali nas epístolas. Então é assim que a gente começa lendo a Bíblia. Quando você terminar o Novo Testamento, que chegar no Apocalipse, você vai ter algumas dificuldades no Apocalipse, mas Deus nos mandou um profeta, foi para revelar estas coisas. Então, você também terá a abertura do Apocalipse. E, se você quer saber como tudo começou, comece lendo a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, e você vai encontrar que Deus criou, organizou um planeta, botou o homem caiu, Deus prometeu a redenção, essa redenção veio através da semente de Abraão, e Abraão, a semente dele foi para o Egito, depois Deus mandou um profeta, tirou do Egito, estabeleceu na terra, e assim você vai encontrar o destino que a humanidade teve até vir nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós lemos a Bíblia Sagrada. Pastor, durante o jejum, como devo me comportar? Olha, da melhor maneira possível. Como é que você deve se comportar? Como um cristão, procure não discutir, procure não brigar, procure ter consciência que você está dedicando e consagrando a sua vida a Deus. É assim que devemos. Ontem até um irmão me mandou
um questionamento, porque eu respondi aqui numas 2 lives atrás, sobre um irmão que perguntou se durante o período do jejum podia-se beber água. E como é que a Bíblia diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer, em jejum. E disse, será que ele não bebeu nem água? Então eu citei para este irmão que Jesus era aqui na terra, como Moisés disse lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, certamente o Senhor Jeová levantará um profeta semelhante a mim. E no capítulo 34, verso 28 do livro de Êxodo, está escrito assim, esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comendo pão, nem bebendo água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança dos 10 mandamentos. Na verdade, Moisés teve 40 dias e 40 noites, Deus escreveu nas tábuas, ele veio, ele quebrou aquelas tábuas e voltou e ficou mais 40 dias e 40 noites. Então, na verdade, foram 80 dias de jejum. Quando nós vamos fazer jejum, às vezes temos dificuldades em fazer, não precisamos de tomar água para hidratar o corpo. Ninguém se desidrata por passar 24 horas ou 18 horas. Até os cientistas, aí, os estudiosos, dizem que você não pode passar 3 dias sem água, mas, obviamente, Moisés passou 40 dias sem água, como Jesus também. Nós temos aqui, Rogério, bom dia, uma pergunta. O que os 7 trovões falaram? Deus te abençoe. Você não ouviu a voz dos 7 trovões misteriosos? Eles não rebumbaram dentro de você? Você está procurando ouvir? Trovões são a voz de Deus. Se Deus não falou a você através dos 7 mensageiros, dos ensinamentos, do que eles trouxeram, você está esperando que trovão é esse que vai falar? Nós temos esses trovões ecoando dentro de nós, trazendo-nos um reavivamento na alma para a vinda do Senhor. Se eles nunca ecoaram, você nunca estará pronto para o arrebatamento. Esta é uma coisa que eu falei também esta semana. Depois de 48 anos na mensagem, parece que as pessoas não estão se preparando. Parece que esses trovões não ecoaram na vida das pessoas. Francisco Ângelo, bom dia, shalom a todos. Sim, pastor César, amei o tema equilíbrio, ficou bem claro, Deus te abençoe, amém. Dário, bom dia, pastor, a 7ª trombeta tocada, registrada em Apocalipse, capítulo 11, trata-se de William Branham ou corresponde a um evento que sucederá na grande tribulação? Olha, Apocalipse capítulo 11 é referente-se aos 2 mensageiros, 2 profetas, Elias e Moisés, que estarão na tribulação. Nada tem a ver com William Branham. William Branham é o 7º anjo que toca a trombeta de Apocalipse capítulo 10, verso 7. Ele vem para revelar o segredo de Deus. O segredo de Deus é Cristo. Cristo é o segredo de Deus revelado. Adriano, vamos avançando em nome do Senhor. Um abraço, irmão Adriano, a você, saudade de todo mundo por aí, viu? Um abraço também no Paulinho, na Rebeca. Deus abençoe a sua família. Lúcio Silva, pastor, durante esta quarentena posso sair pelo menos para fazer uma caminhada? Eu estou fazendo todo dia, meu irmão. Todo dia eu saio e faço uma boa caminhada, dou uma corrida para aguentar aí o tranco, viu? E boa alimentação, olha aí, bastante água, água com limão, aproveite para fazer um chazinho de limão com gengibre, bote um pouquinho de mel, se não tiver, bote própolis, mas faça aí um reforço para o seu organismo estar forte, não é? Quero fazer uma rotina de oração e leitura, fazer como o Senhor, sair de manhã para fazer uma caminhada. Muitas vezes eu não tenho força para pôr em prática. O que fazer? A primeira coisa é pedir para Deus para aprender a ser perseverante. Tudo que você começar,
passar por cima, se te der moleza, vai em frente, diz, não, eu vou passar por cima disso porque eu sou maior do que essa situação. Viu? Então, a gente precisa aprender isso. Tem alguém que gostaria de comentar alguma coisa sobre essas lives, sobre essas colocações que eu estou dando? Você pode mandar aí a sua pergunta, o seu questionamento, estamos aqui. Enquanto isso, eu me lembro que hoje à noite nós vamos estar com o Dr. Ilquias, que é médico e vai trazer uma palavra para nós sobre alimentação, sobre prevenção e sobre rotinas de vida. Enfim, ele vai estar aqui conosco para poder trazer um momento de esclarecimento à população. Obviamente, nós só estamos tentando ajudar as pessoas. Eu não estou aqui para fazer política, não estou aqui com discurso político ou religioso. Estamos aqui, sim, com a intenção de dar às pessoas um entendimento, a nossa posição, porque eu não estou para fazer alarde, eu não estou para trazer sobre as pessoas um pânico, eu não estou trazendo uma pressão sobre as pessoas, não estou liberando ninguém e não estou também dizendo que isto é o fim do mundo. Não, isto é apenas, como disse Jesus, é só o princípio das dores, né? Quando ver todas estas coisas, saiba que isto é apenas o princípio, né? Mas, muito bem, tem mais alguma coisa aí, Daniel? Alguma coisa? Veja só, Deus continue abençoando o pastor. É lícito o pastor da mensagem pedir para que não assistamos os cultos da igreja dele ao vivo e, se assistir, não comunicar à audiência? Olha, irmã, eu quero dizer que cada pastor é responsável pelo seu rebanho. Eu acho que muitos cometem excessos. Olha, por que ele não tem uma participação mesmo aí como é que chama? Na internet, para poder alimentar o seu povo? Assim não precisa, né? Eu não vou dizer. Se você está bem alimentado, se você vai ver outros pastores falando outras coisas, podem falar coisas que você sabe que não estão em coerência. Agora, há muitos pastores que estão também em desequilíbrio, eles estão ciumentos, eles não têm, acham que estão diminuídos porque o outro está falando uma coisa que ele não fala. Então, isso tudo chama-se falta de equilíbrio, não é? Mas muito bem, José Carlos Vicente, eu vivia nas denominações, Assembleia de Deus, Batista, etc. Até conhecer esta verdade, nunca vi uma coisa tão original na minha vida. A gente se vê e sente quando o Senhor, meu pastor, está no púlpito e o temor de Deus. Muito bem, irmão, Deus te abençoe, Deus te ajude a continuar ouvindo a palavra e tendo este prazer de ouvir. Pastor, no jejum, se tenho que tomar remédio, posso tomar o remédio e tomar água? Faça isto antes de começar seu jejum. Tome logo pela manhã, toma seu remédio, depois então inicia seu jejum, não é? Aqui está. Bom dia, pastor César. O que acontece? O grande arrebatamento, e os que ficarem ainda têm oportunidade para se salvar. Olha, irmão, eu quero lembrar a você que há duas coisas nas Escrituras que são muito confundidas: eleição e arrebatamento. Quem não for no arrebatamento provou que não é eleito, que não é predestinado para viver na Nova Jerusalém, que não terá seu corpo transformado. Isto aí precisa ficar muito claro. Agora, salvação é uma coisa que não pertence a mim nem a você. Vamos para o equilíbrio? No dia do julgamento, Deus vai colocar sua vida, suas obras, o que você fez na balança. Ele é o dono da salvação. Ele é que comprou e pagou o preço. E se ele quiser dar salvação, porque ele achou que as suas obras foram boas, você não era eleito para o arrebatamento, para passar no milênio, para morar na Nova Jerusalém, mas se ele não quer mandar você para o inferno e te dar vida eterna para povoar a terra,
Quer que eu te diga uma coisa? Deus sabe melhor do que qualquer ser humano. Então, não cogite sobre destino eterno de ninguém. Viva você como um eleito de Deus, como disse Pedro, fazendo cada vez mais firme a vossa eleição e vocação. Isto é o que nós precisamos fazer. Janete Santos, pastor, o arrebatamento pode ser este ano, em 2020? Pode ser hoje. Eu não posso precisar para você quando é o dia e a hora do arrebatamento, eu seria falso, não é? Eu tenho que dizer a você o que disse Jesus, que nós deveremos estar prontos a qualquer momento, nunca relaxar isto. Heber Lúcio, Deus abençoe a todos. Pastor César, por favor, me explique, o profeta diz que o comunismo, o fim dos tempos, como isso se aplica? Bom, o profeta disse que o comunismo, no final dos tempos, será um instrumento na mão de Deus. Como os cachorros, os cães foram usados para comer a carne de Jezabel, que Deus vai usar o comunismo para trazer juízo sobre a grande Jezabel, a igreja, a mulher que assassinou os profetas e os santos do Senhor. Isto aí é Apocalipse 16, 17, 18, quando Deus se lembra de trazer o julgamento, se lembra, quer dizer, chegou a hora de trazer o julgamento sobre esta mulher assassina, a igreja, falando mais claro, a igreja católica romana, que tem sobre si um assassinato de 68 milhões de pessoas. Isto é o que está escrito na Martirologia de Roma. Então é isso aí, o comunismo vai ser usado para isso, não é? Desde o primeiro dia em que comecei a assistir o seu programa, comecei a esquecer as coisas do mundo. Tenho uma nova vida, glória a Deus, por isso quero me batizar e entregar minha vida a Deus. Olha que coisa maravilhosa, uma pessoa manifestando-se aqui comprovando uma mudança de vida e propondo entregar sua vida ao Senhor. Deus aceite a sua confissão, a sua decisão. Eu não sei de que cidade você é, mas quero batizá-lo, viu? Vamos pedir a Deus para que você desça as águas o mais rápido possível. Pastor, depois a Maria de Fátima, pastor, depois que acontece, de que conheci o seu ministério, eu não consigo ir a outro ministério, amo este ministério, meu irmão. Meu irmão fala que eu estou errada. Não, você está certa, se eu estou pregando a palavra, você chega ali, não tem alimento para a sua alma, não vou dizer que você está errada, não é? Aqui está, tentaram me ensinar que o profeta voltaria através de trechos isolados da mensagem, mas desistiu, dizendo que não sou eleita. O tempo passou e, para a glória de Deus, o Senhor esclareceu tudo. Está vendo aí? É assim mesmo, porque na verdade, se você ficar com a Bíblia e propriamente com as mensagens, porque os trechos que apresentam são inconsistentes, não têm sustentação. Muito bem. Quem não tem tempo de ler as mensagens, mas lê só a Bíblia, não está bem? Me responda, por favor. Olha, você quer saber de uma coisa, irmã? O profeta William Branham disse claramente assim, irmão Branham, como posso fazer para me aprofundar no amor de Deus? Ele disse, leia a sua Bíblia todos os dias e ore. Se você tem dificuldade para encontrar na Bíblia uma resposta satisfatória, você não pode entender um assunto na Bíblia, é este o papel da mensagem, minha irmã, é te mostrar, porque a Bíblia e a mensagem não são livros distintos, a mensagem é simplesmente um esclarecimento da Bíblia Sagrada, ela vem apenas para dar luz à Escritura Sagrada. Muito bem.
Para sua segurança, você que quer se batizar, entre em contato com o telefone 83987812181. Vou repetir, 83 é o código de área, 987-812181. Então, coloque lá a sua cidade, converse com a irmã ou deixe o seu recado para que você então possa se batizar. Bom dia. Em que dimensão estão aqueles que ressuscitarão no trono branco? Os justos nesta ocasião estão na mesma dispensação da noiva? Irmão, eu não tenho esta afirmação. Eu pressuponho que sim. O profeta nada falou, apenas disse sobre as dimensões e que cada um vão para lá. Obviamente, eu não acredito que uma pessoa que vai ser salva lá no trono branco esteja na dimensão dos perdidos, ainda que ele não seja chamado na ressurreição primeira, não é? Pastor César, isso é o mais óbvio. Pastor César, eu tenho ouvido a voz do profeta desde que eu creio na mensagem através dos livretos e creio que também é a voz de Deus, não é? Certíssimo, irmão Célio, é isso mesmo. Pastor, as pessoas que forem salvas do julgamento do trono branco vão viver na Nova Jerusalém? Em absoluto não, irmão. Não, eles estarão fora. Eles lavrarão a terra e trarão dos frutos aos moradores da Nova Jerusalém. Marcilene Falcão, pastor, é certo uma cristã pintar o cabelo, já que a Bíblia diz para não cortar? Vou responder com as palavras do profeta. Eu não tenho Bíblia para dizer que uma mulher não pode pintar seu cabelo. Preste bem atenção. Em outra mensagem, o irmão Brana disse: você usa uma prótese, você tem uma razão de usar, uma prótese dentária. Mas ele diz, quando você pinta seu cabelo, você está errado. O que ele estava dizendo? Pintar o cabelo, há muitas pessoas que o cabelo fica branco antes do tempo e elas querem corrigir, mantendo a cor original do cabelo. Isso não é pintar. Agora, pintar cabelo é você que é loira quer ficar morena, que é morena quer ficar loira, é botar um vermelho, um azul, um roxo, um cinza, sei lá o que elas fazem aí, porque tem mulher de cabelo de toda a cor nesse mundo. Então isso é pintar, esse é o objetivo errado. Então, corrigir os fios que estão brancos lá, isso fica com você. Apesar de que eu estou até engraçado que um dia desses pensaram que eu pinto o cabelo, que eu corrijo o cabelo, porque para cabelo eu tenho muito pouco. E os brancos que estão aparecendo aqui estão aí. Agora, gente que... o senhor está pintando o cabelo? Eu até um irmão que brincou comigo. Ele foi lá e pintou o cabelo dele lá, passou lá uma tinta no cabelo e aí os filhos pegaram no pé dele. Ele disse, tá, mas pastor César também pinta? Não, nunca coloquei uma tintazinha no meu cabelo não, viu? Tá natural aí do jeito que é mesmo. Muito bem. Então você entendeu, né? Pintar é alterar a cor. Olha, se é loiro, você quer pintar de preto. Se é preto, você quer pintar de loiro. Assim é mudar. Isso aí está errado. Viu? Agora, seja original, né? Como Deus te fez. Pastor, um irmão me fez uma pergunta, eu não soube responder. Ele disse que se fosse igual nos dias de Noé e de hoje, por que hoje... Então o profeta não está vivo se naquele tempo os profetas estavam. Olha, meu irmão, a coisa é assim, Deus é o autor da obra. João Batista viveu um período de tempo, pregou a mensagem e se foi. Jesus veio, pregou e se foi. Os apóstolos pregaram e se foram. E assim é a sucessão das coisas, não há nenhuma dificuldade porque uma pessoa vem e não tem que ficar aqui até que aconteça o evento. Você já pensou? Então Pedro e Paulo deveriam estar vivos até hoje, 2000 anos atrás. Não, já passaram e nós estamos aqui mantendo o evangelho. Mateus 24, 34, Jesus falando da grande tribulação e da vinda do Filho do Homem, fala que aquela geração não passaria sem aquelas coisas acontecessem. Poderia falar um pouco sobre isso? Olha, quando Jesus se referiu
não passará esta geração sem que tudo aconteça, ele estava falando da geração que visse Israel florescer como uma nação. Estamos vivendo aí um momento em que todos nós estamos olhando e vendo que a nossa redenção está próxima. Estamos acompanhando o desenrolar desta geração, estamos certos que o Senhor está voltando. Esta é a geração que viu Israel voltar a ser uma nação. Muito bem. Sou muito criticada por não ter televisão em casa. Parabéns, irmã. É errado fazer isto? Tirei a TV de dentro da minha casa porque só passava coisas feias e erradas. Isto que o profeta disse na mensagem, o sinal, tire fora a televisão. Quer dizer, não é só o aparelho, não. Tire fora a televisão. Você pode até ter o aparelho e usar ele como um monitor aí para você assistir os cultos na internet. Não há problema. Agora, na verdade, o que o profeta estava dizendo é: tire fora os programas imundos da televisão, que na maioria não valem nada. Luciana Silva, pastor, para jejuar, como faço? Levanta de manhã, lava seu rosto, escova os seus dentes, penteia seu cabelo, faça uma oração e diga: Deus, estou me consagrando a Ti, quero entregar este dia como jejum ao Senhor. É assim que se faz. E então tenha consciência que você está jejuando e faça a sua oração, leia a sua Bíblia, se você pode parar para fazê-lo, e assim que você... Não é quando sentiu aquele rói-róizinho lá dentro no estômago que você diz: eu estou com fome, vou parar meu jejum. Não, deixa passar pelo menos 1 hora, 2 horas depois da sua hora costumeira de almoço, a menos que você seja funcionário e que só tenha aquele horáriozinho para parar para almoçar. Então você é obrigado a parar ali, tá bom? Deus te abençoe no seu jejum. Um cristão não pode ser comunista. Cristão comunista, o comunismo prega o ateísmo, o comunismo prega a falta da confiança em Deus. O comunismo quase se instaurou no Brasil querendo romper com os princípios ensinados por Jesus. Você me pergunta se um cristão pode ser comunista? Absolutamente não. Marx sempre foi contra os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Está aí. Isso é uma coisa... Aliás, Karl Marx era um homem desorganizado, viveu de favores a vida toda, era um péssimo administrador. Como é que ele serve para administrar a vida dos outros? É só ler a história de Karl Marx, é um desastre. Agora, infelizmente você vai ver que pessoas que, na verdade, não estão querendo submeter sua vida à palavra, o diabo vai mandar líderes, ensinadores para eles, para que eles possam, então, seguir. Veja só essa afirmação aqui, ó. Karl Marx sempre foi contra os ensinamentos da Bíblia. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Você pode perguntar se você quer ser comunista e ser participante desse assassinato? Pastor, é certo um cristão apoiar esta ideologia, essa religião do comunismo? Eu vou dizer a vocês assim o que eu penso aqui, ó, este é meu parecer. Quero dizer para vocês abertamente, olha, eu nunca votei neste partido que deixou o governo, que tem suas bases no comunismo. Estes movimentos socialistas, eu estou fora disto. E acho que você que votou nestes movimentos aí, nesse partido, que estava querendo ensinar as crianças, mandou para as escolas preservativos, vacinou as meninas de 11 anos contra o HPV para poder fazer sexo e enviou às escolas, estava tentando enviar para as escolas as cartilhas que o Bolsonaro bateu contra lá quando era deputado e outros líderes religiosos, ensinando essas cartilhas para dizer que um menino de 6 anos tinha opção para escolher o sexo e incentivando as crianças ao homossexualismo.
Você tem coragem de dizer que você é cristão e apoia uma desgraça dessa? Isso é frontalmente contrário às Escrituras. Você pode, se você votou numa coisa dessa, deveria ajoelhar no seu quarto e pedir perdão a Deus por fazer parte de uma coisa, de apoiar uma situação dessa, não é? É assim que eu penso. Aqui está também a pastora Helenilda, né? O nome está pequeno aqui. Pode ficar sem Santa Ceia? Como é que é? Nesse período de 40 dias. Olha, irmã, a primeira coisa que eu sempre tenho falado ao povo, que Santa Ceia não é uma tradição, é um acontecimento espiritual. Jesus disse, e Paulo repete isso todas as vezes que fizer, não é uma vez, nem duas, nem três por ano, é quando se fizer. Não é que tem que ser todo mês, podia ser toda semana. Seria todas as vezes nós estaríamos lembrando da nossa vitória no Calvário, da morte e ressurreição de Cristo, e então comemoraríamos isto. Então isto é todas as vezes, pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez por mês, pode ser de 2 em 2 meses, pode ser de 3 em 3 meses, pode ser de uma vez por ano. Mas quando fizermos, vamos reviver este momento. Eu estou chegando ao final da live, convidando mais uma vez a você para hoje à noite, às 7h30 da noite, estar aqui numa entrevista que teremos com o Dr. Ilquias. E quero também lembrar a você que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique aí no se inscrever, faça a sua inscrição, aperte aí também o sininho, né? Dê um cliquezinho no sininho aí para receber as notificações. E se você tem gostado das nossas lives, dê um likezinho aí no dedinho aí, ó. Bota o dedinho em cima aí, dê um like, quer dizer, gostei. Se não gostou, diga não gostei. Então, nós de toda maneira agradecemos a sua cooperação. Se você quer deixar algum comentário, nós sempre estamos acompanhando e vendo os comentários das pessoas. Eu quero mais uma vez orar com você e vou pedir a Deus pela sua vida agora. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Pai nosso, nós viemos de uma noite de descanso, de recuperação do nosso físico e queremos dizer a Ti obrigado. Obrigado pelo descanso, pela oportunidade de estarmos vivos e viver hoje um dia melhor do que fomos ontem. Ensina-nos a sermos cristãos verdadeiros. Ensina-nos a viver uma vida que honre e glorifique o Teu nome. E perdoa-nos dos erros que praticamos e nos ajude, Senhor, a melhorarmos a cada dia. E enquanto o mundo vive este momento de agitação, dá-nos aquela paz que o Senhor disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Que cada coração seja consolado, seja enriquecido, seja visitado pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo, e que haja paz na porta da casa do teu povo, que a agitação seja longe. Por isso te peço também dar saúde ao teu povo. Se alguém está doente, se alguém está enfermo, se alguém está sofrendo qualquer ataque de Satanás, que o poder do teu nome, Senhor Jesus, afaste os poderes dos demônios e dê às pessoas saúde, e dê às pessoas uma vida quieta. Eu oro colocando diante do Senhor também aqueles que estão hospitalizados, que sejam visitados pelo Senhor. Oro por todo o teu povo, em todos os lugares e em toda a terra. Guarda-nos, pois tu és o nosso socorro presente na hora da angústia. Suplicamos a tua bênção, agradecemos por poder estar aqui, orar com o teu povo, pedimos pelos ministros, pelos pastores, pelas igrejas, pedimos para que o Senhor mantenha o equilíbrio de cada um, olha e abra os olhos de cada um para enxergar e viver a tua palavra nesta hora, porque ela é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos, e assim nós te pedimos que ela esteja em nossos corações e que nunca venhamos a ser enganados por falsos ensinamentos. Guarda-nos neste dia, abençoe a todos, abençoe os governantes, as decisões que terão que ser tomadas.
olha com o teu olhar de misericórdia para esta nação, principalmente aqui nesta nação onde vivemos e as demais nações que também estão vivendo um momento de dificuldade. Mas tenha misericórdia de nós e cada uma nas suas condições financeiras e assim sucessivamente possam ser orientadas. No nome de Jesus, não deixe faltar ao teu povo o pão de cada dia. Dê, Senhor, o pão na mesa e ajuda-nos a sermos uma mão de ajuda para aqueles que de alguma maneira precisam de mais fé, de mais entusiasmo para levantar a cabeça e sobrepor esta dificuldade. Assim entrego a minha oração pelo teu povo. Em nome de Jesus Cristo, cura os enfermos, liberta e traga o consolo para a glória do teu nome. Amém. Muito obrigado, espero você às 19h30 na entrevista com o Dr. Ilquias. Meu abraço a todos, fiquem na paz do Senhor, um dia maravilhoso.